Bom dia, meu povo e minha pova. Gente, como estão todos? Que dia lindo o Senhor tem nos dado. Você aí, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom qualquer coisa. Eu não sei o horário que você está me ouvindo, mas o que importa é você estar aqui junto conosco. E não se esqueça de divulgar o nosso canal, tá bom, gente? É bênção compartilhando, dizendo para os seus amigos, irmãos, família, que o Senhor tem falado através desse canal no YouTube, que nós estamos aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, tá bom, queridos? E de domingo a domingo você encontra vários programas aqui. Nós já temos, quase estamos chegando a 200 programas gravados. É uma bênção isso, um marco na nossa história. E o Senhor tem falado tremendamente, tenho visto, ouvido testemunhos, lido testemunhos também. Pessoas têm nos colocado assim, passado para nós, testemunho lindo do Senhor, transformando, salvando, libertando. E outro dia uma família, uma querida irmã colocou assim: olha, eu quero te agradecer, entre muitos, né? Mas essa me chamou a atenção, falando: eu quero te agradecer, minha família foi restaurada através dos seus programas, através do seu apoio, através da sua palavra. E é lindo isso, pessoas que eu nunca vi, gente. Maridos foi embora, o Senhor traz de volta, o Senhor restaura, e o Senhor consegue nos dar palavra assim, que pessoas falam: olha, eu falei isso ontem e hoje o Senhor respondeu. Olha, eu estava falando isso agora há pouco e o Senhor falou através de você. Isso assim exalta o nome do Senhor e alegra o meu coração. Tá bom, queridos? Eu quero orar, posso? Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo agora, que também precisa de resposta. Eu sei que o Senhor tem falado, mas fala, se ela está aqui pela primeira vez, Senhor, restaura o seu coração, a sua vida. Senhor, no nome de Jesus, eu oro por ela e espero que o Senhor possa falar com ela tremendamente, se assim ela der ouvido a sua voz. Eu oro assim em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Louvado seja Deus. Olha só, eu separei um louvor hoje. Esse louvor é assim, ele é um louvor como uma joia para mim, sabe? Uma das vezes que eu estive mais angustiada, atribulada, esperando de Deus uma resposta e não vinha. E eu falava: Senhor, eu quero a minha vitória, eu quero, não abro mão dela. E o Senhor falando: Deise, eu não vou te dar essa vitória agora. Isso aí não é para você agora, eu não posso te dar, vai te prejudicar. E é como nós falamos ontem no programa, né? Hoje eu entendo que realmente era o querer de Deus e era para o meu bem. E eu já contei uma vez no programa aqui que eu estava pedindo a liberdade do meu esposo, né? Quem não conhece a história, eu fui casado com o ex-cabo Bruno, pastor Florisvaldo de Oliveira. E ele preso, e o Senhor falava: eu não vou dar liberdade para ele. E eu esperava tanto aquela liberdade, e estava na mão da juíza para assinar, para dar liberdade para ele. O Senhor falou: não. E aí a juíza carimbou: não. E eu chorei tanto, e mandaram esse louvor para mim. Eu vou tocar para você agora. Entendo, o querer de Deus sempre prevalece, mas é o melhor para você também. Ouça e eu já volto com a palavra. Eu que pensei que tinhas esquecido todas essas coisas que eu já te pedi, todas as canções que eu te escrevi. Então me dei conta que estavas ali, trazendo a memória diante de ti. Nada esquecido do que te escrevi. Mas tu me conheces e é tua decisão, e a seu tempo me darás o que é melhor. Todos meus anseios têm a tua cor, têm a batida do teu coração. Eu não quero nada sem tua direção. Todos meus anseios são de ti, Senhor. Tem a tua essência, tem tua paixão. Não me importa nada, só o teu favor.
pensei que tinhas esquecido todas essas coisas que eu já te pedi, todas as canções que eu já te escrevi. Então me dei conta que estavas ali, trazendo a memória diante de ti. Nada esquecido do que te escrevi. Mas tu me conheces e é tua decisão, e a seu tempo me darás o que é melhor. Todos meus anseios têm a tua cor, têm as batidas do teu coração. Eu não quero nada sem tua direção. Todos meus anseios são de ti, Senhor. Tem a tua essência, tem tua paixão. Não me importa nada, só o teu favor. Todos meus anseios têm a tua cor, têm as batidas do teu coração. Eu não quero nada sem tua direção. Todos meus anseios são de ti, Senhor. Tem a tua essência, tem tua paixão. Não me importa nada, só o teu favor. E eu não quero nada sem tua direção. Eu não quero nada sem tua direção. É forte isso. É fácil cantar, mas viver é muito difícil. Vivenciar isso, dizer, Senhor, eu não quero nada. Pode ser bonitinho, enfeitadinho, mas eu não quero. Se o Senhor não quer, eu também não quero. É lindo isso, né? Muito profundo. E nós ontem falávamos sobre Isaías, e hoje eu quero voltar ao assunto, porque eu falei para o John, ficou um pedaço, né? Ficou assim uma ponta puxando ainda para esse assunto, um assunto muito rico, né? A palavra de Deus, ela é muito rica quando nós nos aprofundamos nela. E eu quero falar mais sobre isso. Eu quero ler novamente Isaías 49, versículo 4. Diz assim: mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com meu Deus. E agora, essa é a resposta, olha, e diz assim, no versículo 5, e agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz, para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei, eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir sua propriedades abandonadas, para dizer aos cativos, saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam. Não vou ler mais, eu só quero que você entenda isso aqui, olha. Havia um conflito, nós falávamos ontem sobre conflito de Isaías.
sabe? Uma crise de identidade. É aquela crise de você... Eu estava há pouco ouvindo louvor e o Espírito Santo ministrando no meu coração. Sabe aquele momento que você fica assim, não, Deus vai dar vitória, não, Deus está na direção da minha vida, não tá. E segundos depois você fala, não, meu Deus, eu vou perder, meu pai, eu não vou conseguir. Aí daqui a pouco volta o Espírito Santo de Deus falando, não, você vai vencer, eu sou o Deus da tua vida. Sabe? Esse combate, essa batalha. É interessante falar daquela vez que Deus definiu sua identidade quando você estava dentro do ônibus, na passeata militar. Ah, é verdade. E isso é uma coisa que é uma situação, uma experiência que só passa mesmo quando você quer viver com Cristo, como o Joe falou ontem, está na mão de Deus, deixar sua identidade, o seu eu, totalmente ao controle de Deus. E essa experiência eu já contei em programas aqui anteriores, mas eu vou relatar novamente, que o Joe citou aqui. Há muitos anos atrás eu fui pregar a Assembleia de Deus de Madureira, a sede, né, geral, lá em Madureira, no Rio de Janeiro. Pastor Abner Ferreira, sua esposa, havia me convidado para pregar num congresso de mulheres. E eu me lembro bem que eu fui para aquele dia ali pregar, eu estava muito abatida, muito ruim, uma luta muito grande, uma batalha. Aquela fase que você está de batalha, como Isaías mesmo. E uma gotinha de alguma coisa te faz transbordar e chorar, sabe como, né? E eu estava dentro do ônibus, e eu tinha que pegar um ônibus para ir, era muito longe, e eu estava no meio do caminho, na região de Deodoro, no Rio de Janeiro, na área militar. E era setembro, perto de 7 de setembro, e tinha um desfile ali de homenagem e tal, algumas homenagens sendo feitas, e eram 2 vias, e uma foi fechada. E aqui eu estava um congestionamento muito grande por causa disso, porque era uma ruazinha só para passar, tanto duas, fizeram mão dupla ali. E o ônibus que eu estava parou de frente do desfile, e aqueles coronéis, aqueles oficiais todos ali naquele palanque, e oficiais falando, olha, agora está passando diante de vocês, isso aqui, diante de vocês, e nada do ônibus andar, e eu naquele conflito, naquela luta interior, e eu ainda ia pregar. Aí você fala, poxa, mas você ia pregar e tal, mas você não tá... É vida, e são fases, como Isaías, que eu acabei de ler. Sabe, ele era profeta, usado, ele falou, minha vida está na mão de Deus. Mas eu tô aqui fadigado, tô cansado, sabe? E qualquer coisinha para ele queria resposta, ele queria Deus, ele queria ver Deus, ele queria a resposta de Deus. E eu tava assim, dentro daquele ônibus. E quando eu tava naquela luta, virei-me para ver, sentada daquele lado mesmo, comecei a observar aquele desfile. E de repente os oficiais falaram assim, agora diante dos vossos olhos está passando as oficiais do Exército Brasileiro. E aí começaram a falar as médicas, as pediatras, as psicólogas, e aí passaram aquelas mulheres lindas, uniformizadas, e eu olhando aquilo, comecei a chorar dentro do ônibus. Eu comecei a chorar, todo mundo olhando pra minha cara, eu lá louca, chorando sozinha. Eu comecei a chorar e falando para Deus, sabe? Falei, Senhor, eu não sou nada. Olha para essas oficiais lindas. Olha que uniformes lindos. Eu sempre quis, eu falava para Deus, eu sempre quis ser alguém. Eu sempre fui inteligente na escola. Olha só, eu sempre tive nota boa, sabe? Eu estava naquele conflito de identidade. E eu falava assim, eu sempre fui inteligente, eu sempre quis ser alguém, eu queria ser enfermeira, eu brigando com Deus. Eu queria ser enfermeira, eu podia estar ali, mas o Senhor não deixou, a minha vida não dá certo. E hoje eu tenho 3 filhos, passando necessidade, comecei a ver aquela briga com Deus, falando, eu queria ser uma delas, por que eu não sou? E chorando dentro do ônibus, todo mundo me olhando, eu não queria nem saber, eu estava naquela briga como Isaías. E naquele momento, eu ouvi um grito de Deus. E, sabe, quando eu olhei para o lado para ver se era a pessoa que estava sentada ao meu lado, mas era Deus falando comigo. E Deus me chamando a atenção e falando, você acha que você não é nada? E é isso que Deus falou para Isaías aqui. Você acha pouco ser meu servo? Choramanassóbia. E Deus falou para mim dentro daquele ônibus, falou, como que você não é nada? Você está dizendo que você não é nada, Deise? O Senhor falou para mim. Deise, você é mais que elas, você é minha oficial. Chomanasóbia. Deus falou, você é especial, você é melhor que elas, você está acima delas, você é minha oficial.
Naquele momento eu comecei a chorar tanto, e eu ouvia Deus, e eu falava assim, Senhor. O povo falou, pronto, maluca mesmo. E eu respondi assim, Senhor, eu entendo. E eu chorava pedindo perdão ao Senhor. E hoje, com propriedade, eu falo para vocês, eu entendo muito bem, porque eu conheço muitos oficiais que me procuram pedindo ajuda. E eu entendo, então, que o Senhor me fez, sim, como Isaías diz nos versículos anteriores aqui, que hoje eu não li, eu li no programa ontem, que ele diz, eu sou como uma flecha guardada na sua aljava, Ramanassóbia. Eu sou especial. E você precisa entender que há uma condição, sabe? Deus coloca você numa situação que você precisa entender. É você que tem que se achar, você que precisa, essa crise de identidade que nós temos falado durante essa semana, esse medo de não vencer, esse achismo, será que talvez Deus vai dar vitória? Ele vai dar, ele vai te tirar dessa, ele vai te mostrar a saída, ele vai te colocar numa condição melhor, mas é necessário que você passe por tudo isso como Isaías passou. É lindo quando você pega o livro de Isaías, você lê e fala, grande profeta que profetizou a vinda de Cristo. Aleluia. Mas vai ver o que ele passou. Você está vendo? Aleluia. Ele também passou por batalhas, conflitos interiores. Grandes profetas, grandes homens e mulheres de Deus passaram por lutas e batalhas e venceram. Por quê? Porque eles se acharam em Cristo, no Senhor, em Deus. Eles se acharam e entenderam que a vida deles tinha que estar totalmente no controle de Deus, como nós falamos ontem. A sua identidade nas mãos de Deus. Ele falou aqui, Isaías, eu li ontem aqui, eu vou ler para vocês novamente. Ele diz aqui, olha, mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor e a minha recompensa está com o meu Deus. Ele disse, o que ele estava dizendo, ele está no controle de tudo. Eu entrego a ele o controle da minha vida, a ele o controle da minha mente, do meu eu. Eu sei que eu estou falhando, eu sei que eu estou assim, mas o Senhor está no controle. Aleluia. E naquele momento, dentro do ônibus que eu vivi, essa experiência, eu entendi naquele momento que Deus estava me qualificando, me mostrando o quanto ele me via em especial. E olha que eu vejo, sem medo de errar, eu digo para vocês que naquela época eu era tão menina ainda, tão crua, sabe? Às vezes você olha para você e fala assim, eu estou pronto para uma batalha, Senhor, eu estou pronto, pode mandar tudo. E hoje eu entendo que a gente nunca está pronto, porque eu me vejo, eu me analiso há 2 anos atrás, pastoreando, eu falo, meu Deus, como eu errava, quantas coisas eu fazia errado, quantas bobeiras eu praticava, sabe? Coisas erradas que eu praticava e eu sabia que eu não agradava o Senhor. Hoje eu sei, melhor dizendo. E naquela época eu era menina no pastorear, menina no pregar, menina. Mas eu achava que naquela época eu estava otimamente pronta. E hoje eu acho que eu estou melhorzinha, mas daqui uns 2, 3 anos eu vou descobrir que eu ainda sou menina. E Ele que é o poderoso, aleluia. Ele é que está no controle, Ele que tem que estar sempre. Ele é que sabe, é Ele que dá o controle. Ele que te mostra o fio da meada, como começa e como termina. Ele vai te mostrar a saída. Todos os meus anseios têm a sua cor. Tem as batidas do seu coração, diz o louvor Ariane cantando, tem a sua cor, o nome da canção. Aleluia. Eu não quero nada sem tua direção. Aleluia. A minha mãe, no Rio de Janeiro, me pediu pelo WhatsApp esse louvor essa semana que passou, e eu falei, quando eu ouvi novamente, eu falei, eu vou levar novamente essa canção para os meus ouvintes, porque é tremendo, é forte, né, mãe? É muito forte essa letra, dizendo, ele está no controle, eu não vou mais tomar o controle das mãos dele. O Senhor não quer, eu não quero, Senhor. Se o Senhor quer, eu quero, e o que importa é isso. Tá doendo, ainda que esteja doendo, morreu a pessoa que eu amo, morreu minha empresa, morreu os meus sonhos, mas se não eram seus sonhos, eu não quero para mim. Se esse namorado não é para mim, se esse relacionamento não é para mim, Senhor, então eu não quero. Eu quero fazer a sua vontade, o seu querer. Eu quero me entregar a ti. Eu quero minha vida nas suas mãos, no seu controle. É isso que Isaías fez e falou. E o Senhor fala para Isaías aqui tremendamente. Ele diz no tempo favorável, no versículo 6, eu lhe responderei, Isaías. Olha, a hora que eu quiser eu te respondo, Isaías. Preste atenção. Eu estou no controle. Aleluia.
Não adianta bater pé, Isaías. Não adianta espernear. Aleluia. Não adianta querer fazer do seu jeito. No tempo favorável, quando valer a pena, quando for trazer benefício para a obra, quando tudo isso... Porque Deus, nós pensamos seres humanos, assim, a gente pensa a nosso favor. A gente fala, se Deus me der essa vitória aqui para o meu filho, abrir essa porta para o meu filho, vai ficar bom para mim nesse lado aqui. Mas Deus, ele pensa, eu vou usar uma expressão para você entender, ele faz um pacote de situações. Porque, de repente, ele vai te dar uma vitória que para você é muito boa. E Deus não nega que é bom para você. Ele reconhece, digamos assim, que é bom para você, mas que vai destruir seu filho, ou vai destruir sua nora, ou vai destruir seus futuros netos, ou os netos que você já tem. Você está entendendo? De repente, lá na frente vai dar certo esse emprego, mas não vai dar agora. Sabe, lá na frente estava certo, estava bom para você fazer o querer dele, mas não é agora. Você está entendendo? E Deus, ele faz todo o controle de Deus, é tremendo. A favor de nós e contra o pecado, contra o Satanás, contra as artimanhas do diabo para nos destruir. Ele está no controle. Aleluia. Como a Estela canta, no controle. Deus está no controle. E é lindo você falar isso. Quem viveu fortes experiências com Deus, como eu vivi, como vocês que me ouvem, alguns viveram, pode dizer isso e com propriedade dizer, não, realmente Deus está no controle da minha vida. E Isaías, ele entende isso, que ele pode deixar o Senhor estar no controle. Ele pode entregar todo o controle da vida dele, do futuro, do ministério. Eu estava em off falando com o Joe aqui, que Isaías ficava brigando com Deus, muitas das vezes, porque ele falava assim, poxa, eu queria ser normal. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu falei, Senhor, eu queria ser uma mulher normal, queria cuidar dos meus filhos, da minha casa, sabe? Cozinhar, ter um esposo, sabe? Uma vidinha assim, ter meu trabalho, estudar, me formar, como muitas outras mulheres. Mas aí o Senhor falou, eu te escolhi, aleluia, eu te nomeei para que seja profeta, aleluia. E aí não tem como você ser normal. É isso que Deus estava falando para Isaías. Isaías brigando, eu queria ser, sabe, uma família famosa, conhecida. Ele não era qualquer um, ele era um príncipe. E ele, por que eu não posso viver minha vida vida boa, que eu poderia viver, ir pro shopping, andar de carrão, vou colocar assim pra você entender, sabe, tirar onda com as meninas? Eu não posso, Senhor, não, você tem que viver o que eu planejei, o que eu sonhei. Você é meu profeta, você é meu servo, e eu falo contigo quando eu quiser, eu te dou resposta quando eu quiser, eu coloco você e tiro nas situações, e ponho e tiro quando eu quiser, faço movimento você do jeito que eu quero. É isso que Deus está falando para Isaías. E é isso que ele quer falar com você, conosco. Não é só com você não, conosco. O Senhor tem dito para mim dia após dia. Aleluia. Depois de 40 anos de evangelho, o Senhor tem me ensinado dia após dia. Desde eu estou no controle. Aleluia. E é por isso que eu entrego a Ele a minha vida e a tua também. Eu posso orar por você? É por isso que eu falo para você, não desista não. Tudo está no controle dele. Se você deixar, se você tomar do controle dele, você pode se arrepender. Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que me ouve agora. De repente, Senhor, ela está chorando porque tirou do seu controle a sua vida e ela está arrependida. Pai amado, eu sei que tu entende as suas lágrimas, mas o Senhor lê cada lágrima que ela está chorando agora. De repente, Senhor, ela está arrependida, não com remorso, mas com arrependimento. E arrependimento traz frutos bons, Senhor. Em nome de Jesus, sustenta essa vida. E essa que está aí lutando para se manter, falou, Senhor, não tirei do seu controle. Está doendo, mas eu quero te adorar. Está doendo, mas eu vou te honrar. Em nome de Jesus, sustenta ela também, Senhor. Guarda cada um dos seus. Em o nome de Jesus, debaixo das suas mãos potente e poderosa, protege em nome de Jesus e que nós possamos, como Isaías dizer, nós estamos na tua aljava, Senhor, pronto para ser lançado ou usado em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Louvado seja Deus. Eu estou indo embora mais um dia na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, mas eu volto amanhã, querendo Deus. Um beijo no coração, porque eu amo vocês. Tchau, tchau.